Você aí já se perguntou a importância do baixo na música? Muitas pessoas às vezes acabam esquecendo a importância do contrabaixo e acaba só focando na guitarra, na bateria. E com esse projeto que eu tô trazendo, além de trazer arte, música, tudo que eu gosto praticamente, basicamente é um projeto que traz muito sobre mim, a ideia principal é explicar algumas coisas também. E o baixo ele é um dos instrumentos mais importantes da banda, ele é o que vai fazer dar ritmo, dar vontade de dançar, enfim, ele é extremamente importante, ele é extremamente bonito. E às vezes a galera não valoriza baixos simples. E eu trouxe aí no vídeo uma linha de baixo super legal, que é da música The Sun Goes Down, do Thin Lizzy. E espero que vocês gostem, eu toquei bem rapidinho, bem tranquilo, mas só para vocês verem o quão é legal um baixo simples, uma música bonita. Enfim, é isso. Veja aí.